Esse é Jesus de Nazaré. Então, o inimigo vai usar muitos meios para tentar tirar a fé de Jesus do seu coração. Mas você deve se lembrar do que ele fez com você. Lembrar de como você era e como você é hoje. Lembrar de quem você foi e quem você é. Onde você estava e onde você está hoje. Foca no que Jesus fez com você. Lembre que no passado o pessoal te passava para trás, era só vida sofrida, eram abusos, e agora você está livre. Livre da mão do homem que só quer dominar e mandar. Não, o homem, ele se for usado por Deus é uma bênção, mas se for usado pelo demônio ele vira fariseu. Hoje você está livre de todas as amarras. Diga graças a Deus. Você está livre. Você está livre. Antigamente, quando você não conhecia a verdade, o homem dizia para você, olha, para você, eu conheço a Bíblia toda. Para você ser abençoado, você vai ter que fazer isso. O quê? Pega esse tijolo aqui, põe na sua cabeça e vai daqui em tal lugar. Ixi, o fariseu aqui sabe, então vou ter que ir. Porque hoje não, hoje você está livre disso. Hoje você conhece Jesus que não pede esforço, sacrifício, que não pede nada de você. Diga graças a Deus. Amém? Antigamente chegava o religioso dizendo, olha, eu conheço a Bíblia, eu estou sabendo. Dê a tua casa porque Deus vai ser feliz com você. Dê o teu carro, dê tudo que você tem. Hoje você está livre disso. Diga graças a Deus. Você sabe que não é isso. Você sabe que Jesus Cristo morreu de graça. Não precisa pagar nada. Tudo em Jesus é grátis. Diga graças a Deus. Se alguém condicionar sua salvação a dinheiro, na hora você diz, ó o Satanás falando aí. Sua salvação é totalmente gratuita em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor, pessoal. É verdade, é verdade. Diga graças a Deus. Essa é a verdade na palavra do Senhor. Veja que o homem aqui estava debaixo de ataque de doutores da lei, religiosos, querendo mudar a cabeça dele, convencer que Jesus era pecador. O homem diz, não, aqui não. Jesus é bom. Mas ele é pecador, eu não estou olhando para isso, eu não sei, eu não entendo essas coisas. De uma coisa eu entendo, que ele me operou na minha vida. Então, fique com o que Jesus deixou de sinal em você, e deixou coisa boa, fique com isso. Aquilo que os homens tentam acrescentar de Jesus, está tudo errado. O que Jesus é, está aqui na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, nele não havia pecado, e ele não conheceu pecado. Jesus nunca pecou por fora, e nem por dentro, e nem nunca conheceu o pecado. Está escrito. Então hoje eu posso confiar totalmente nesse Deus perfeito, que tem me chamado para uma vida de fé. Amém? E aí, você vai ler que esse homem, ele travou uma guerra com esses religiosos, travou uma batalha. E no final, o que aconteceu? Expulsaram o homem da sinagoga. Expulsaram o homem. Então, sai daqui. Isso foi uma libertação para ele. Viver ali dentro era vida, pessoal. Sim ou não? Viver naquela atmosfera pesada de fariseus, roubando a sua paz, isso é vida? Então ele saindo, foi expulso da sinagoga, foi uma libertação para ele. Tem muita gente que não entende que às vezes Deus quer libertar você de prisão religiosa, da mão de fariseu. Sinta-se livre, Jesus é liberdade, diga graças a Deus. Expulsaram ele da sinagoga, então some daqui. Ele falou, eu vou. E aí o que aconteceu em seguida? Aconteceu que Jesus foi buscá-lo. E ele teve um maravilhoso encontro com Jesus. Ele recebeu um milagre e depois ele recebeu a sua salvação, porque ele creu que Jesus era o Cristo. Está vendo? É uma cadeia de coisas boas que começa a acontecer na sua vida. Se você ficar firme e não aceitar a mentira dos fariseus, não deixar que a mentira entre no seu coração, Jesus vai começar um novo tempo na sua vida, onde coisas cada vez maiores você encontrará.
Isso é vida, é descobrir as verdades escondidas. Vamos ler rapidamente aqui para você ver como foi o fim da história. Versículo 26. E tornaram a dizer-te: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já terceira vez que perguntaram para ele. Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? E o injuriaram, dizendo: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de quem? Moisés. Olha para mim, ó. Os fariseus disseram: discípulo de Jesus seja você. Nós aqui somos discípulos de Moisés. E aí? Moisés está na Bíblia, Abraão está na Bíblia, Elias está na Bíblia, mas a pergunta é: tu é discípulo de quem? Hã? Está fraco. Na Bíblia tem José, na Bíblia tem Davi, na Bíblia tem Sansão, mas discípulo, nós temos que ser discípulo de quem, igreja? É de Jesus, pessoal. Pode aplaudir o Senhor. Cuidado com esse negócio de fazer de Moisés o Messias. Fica preso na lei de Moisés. Paulo disse: você quer a lei de Moisés? Pode ficar com ela, mas você tem que cumprir todos os 613. E se você queimar, falhar em um, seja amaldiçoado. Cuidado com esse negócio, hein? Está escrito na Bíblia isso. Fica com Jesus, que a vida é mais tranquila, não tem peso. Você está na graça, não está na lei. A graça é o favor imerecido, é o novo tempo com Deus. Amém? Moisés está na Bíblia para nos apontar para Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus que falou. Moisés veio para cumprir um propósito para Deus. E nós não somos judeus. Moisés falava aos judeus: você é, até onde eu sei, você é paraense, brasileiro. Tem uns maranhenses perdidos aí, tem uns piauienses, tem uns paulistas. Nós somos brasileiros, amém? Nós não somos descendentes de Abraão de sangue. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. E só podemos alcançar isso pela fé por causa de quem? De Jesus. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus Cristo foi pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Gentio quer dizer todos que não são judeus. Então você não é judeu de carne e osso, de sangue, descendente de Abraão de sangue, mas você é descendente na fé por causa de Jesus. Então, se Jesus fez você receber a bênção, se não é Jesus, não chega a bênção até nós. Como é que eu vou ser discípulo de Abraão, discípulo de Moisés, se só Jesus me dá salvação? Então tem muita gente hoje assim, tem gente que pratica mais os ensinos de Abraão, os ensinos de Moisés, do que os ensinos de Cristo. Agora, o problema é que quem quiser ir para Moisés vai ter que cumprir toda a lei. Nunca se esqueça disso, cuidado. Tem muita gente aí de uma linguagem rebuscada, metida a teólogo, estudioso, e aos poucos está colocando a lei debaixo do pano. Não, mas tem que guardar um sábadozinho também, a carninha de porco gostosa, aquela costelinha de porco gostosa que você não pode comer mais não, aquele camarãozinho bem passado que você tem que tirar, porque a lei de Moisés dizia para não comer. Aí de pouquinho vai tirando a graça do povo e vai colocando o povo de novo debaixo do jugo da lei. Ué, então é para cumprir a lei? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se circuncidar, você que é homem. E aí? Vamos embora lá? Prepara a faca para mim ali, Jaime. Amola bem, Jaime, ela, viu? As irmãs podem ir embora, os homens ficam todo mundo aí. E aí? Então é melhor viver na graça de Deus. A graça é melhor. Diga graças a Deus. Uma vez alguém me disse: mas pastor, desses alimentos que a lei proíbe,
realmente eles não fazem bem. Meu irmão, a Coca-Cola não faz bem, o refrigerante não faz bem. O negócio é você saber comer o negócio, diga graças a Deus. O camarão é bom, mas você quer comer uma bacia de camarão, aí também já é demais. O açaí é bom, sim ou não? Mas não é para tomar 3 litros, não, é só meio litro. Então, se for ver dos problemas dos alimentos, o alimento é alimento que faz mal se você comer em excesso. Tem gente que não pode comer. Tudo é na graça, na sabedoria. Jesus é o equilíbrio das coisas. Agora, você quer saber o que é comida boa? Jesus comia muito peixe. Amém? Comia pão, tomava mel. Por que ele comia peixe? Talvez ele quer dar um sinal para nós. Coma peixe, que o peixe é bom. Glória a Deus. Mas eu não gosto de peixe. Tem uns peixes que, se souber preparar, bem preparado, a pessoa come. Eu conheço uma pessoa aí que eu fui buscar lá na terra do peixe, que não gosta de peixe não, pessoal. Eu vou mandar fazer um preço bem preparado aí. Vou falar que é filé mignon. Brincadeira. Mas voltando aqui, então, pessoal, encerrando, olha só. Eu falei para vocês que aconteceram quantos milagres em Jerusalém? 2. E os 2 têm a ver com tanque. Esse aqui foi a cura do cego, que ele foi se lavar no tanque de Siloé. Mas você sabia que tem um outro milagre que Jesus realizou em Jerusalém, também tem a ver com tanque? Só que esse não era cego, era um paralítico. 38 anos, esperando o movimento das águas, até que Jesus foi lá e disse para ele: toma a sua cama, levante e anda. E ele levantou e foi embora. Você sabia que aconteceu a mesma coisa com esse homem? Os fariseus encontraram ele levando a cama para casa e perguntaram: ei, o que você está fazendo? Hoje é sábado, o que você está fazendo lá levando essa cama? Aí ele falou: não, eu era paralítico e um homem me curou. Quem te curou? Só que esse paralítico não sabia dizer quem. Já o cego sabia. E como ele estava mais focado em Jesus, o primeiro que foi curado foi o do tanque de Betesda. Depois passou um pouquinho, Jesus curou esse. Veja, esse do tanque de Betesda, ele não sabia dizer quem tinha curado. Foi um homem, eu estava lá, prostrado, esse homem chegou e perguntou se eu queria ficar curado. Eu disse que sim. Ele mandou levantar, eu levantei. Depois ele mandou pegar a cama e andar. Eu peguei e estou indo embora para casa. Mas quem fez isso? Eu não sei falar quem fez isso. Tem certeza? Tem, não sei falar quem. Realmente ele não prestou atenção. Você vê que tem muitas pessoas que até recebem um benefício de Jesus, mas não põe atenção nele, não dá importância para ele, né? Tem muita gente que é assim, recebe um milagre e nunca mais volta para agradecer, nunca mais volta para contar um testemunho, não vem mais pelo menos frequentar a obra de Deus. Tem gente assim que não está consciente de quem Jesus é. Jesus é qualquer homem. Esse do tanque de Betesda não sabia dizer. Vamos lá rapidamente para terminar, capítulo 5, João capítulo 5, o versículo é o versículo 9. Vamos ver o que aconteceu. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te curou? Que te disse: toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então Jesus não falou isso para o outro que ele curou lá, o cego de nascença. Ele só falou isso para esse. Jesus então vai para o templo, lá está o homem, ouvindo os fariseus. Aí Jesus encontra ele e disse: olha, não peques mais, você já está curado, já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior.
Então aqui Jesus está mostrando a perfeição da lei. A lei é o seguinte: você tem que ser perfeito. Se você continuar com a mesma vida errada que você estava levando, você pode recair numa maldição pior. Situação pesada. Você está vendo como nós precisamos de Jesus como nosso Redentor? Em muitos pontos da lei que você não cumpre, sabe quem cumpriu por você? Jesus. A Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei por quem? Por nós. Tem muita maldição que não chega porque Jesus cumpriu em seu lugar. Diga graças a Deus. Não tem como sair de Jesus. Jesus falou para ele: olha, se você continuar transgredindo a lei, você já está curado, está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Agora preste atenção, você vai ver a diferença desse homem do outro. Olha, vamos fazer uma comparação dos dois. Aquele que nós lemos, defendeu Jesus, falou: olha, vocês é que são pecadores, o meu Jesus, esse Jesus é verdadeiro. Ele mostrou a natureza honesta de Cristo. E esse homem aqui, que era paralítico, será que ele também lutou? Veja o versículo seguinte. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Agora veja o versículo seguinte. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Então os judeus já tinham o ódio e raiva de Jesus e queriam tirar a vida de Jesus e matar o Senhor Jesus. Isso já era público. Lembra que os judeus tinham anunciado: quem confessasse ser ele o Cristo seria expulso? Então todos sabiam que não poderiam mais acreditar a Jesus os milagres e as curas. Mas perceba, esse homem foi curado por Jesus, encontra Jesus no templo, Jesus ainda dá mais uma palavra para ele, para ajudá-lo, e a primeira coisa que ele faz vai entregar Jesus aos fariseus. Ei, fariseus, fariseus, foi aquele ali, ó, foi ele que me curou, foi ele. Ele sabia que os homens queriam matar Jesus. Você teria coragem de entregar uma pessoa que ajuda você, que cura você, que abençoa você? Você vê, olha a diferença desses dois. Um defendeu Jesus, o outro entregou Jesus na mão dos religiosos. Então você vê, tem gente, pessoal, que é firme em Jesus, mas tem muitas pessoas que Jesus não tem significado para eles, apesar de terem sido abençoados. Você vê que situação triste. Que você seja sempre aquele firmado naquele que um dia visitou você, salvou você e vai levar você para o céu. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus.